Fala, fiel, eu sou o Deca. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal e dessa vez a gente veio aqui para avaliar se é um dos jogadores que saíram do Corinthians recentemente, se o Corinthians se deu bem ou se deu mal com a saída deles. A gente vai colocar tudo num combo só, do quanto que o Corinthians ganhou de dinheiro com ele, seja na venda ou depois, por alguma coisa que ainda tinha do jogador, e se o jogador de fato se desenvolveu na carreira. Se ele explodiu depois, ou se ele teve uma decadência muito grande, a gente vai avaliar o Corinthians se deu bem ou se deu mal com essas saídas. Mas antes da gente já partir pro vídeo, tem que dar mais uma vez um recado importante, porque a gente tá no final de outubro, começo de novembro, e vocês estão ligados, em novembro tem Black Friday. E do dia 4 ao dia 15 de novembro tem a Black Friday da Hashtag Treinamentos. A Hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, focada em fazer você se destacar dentro do mercado de trabalho. Isso seja você ter uma relevância maior dentro da sua empresa ou até mesmo acabar se destacando em outros processos seletivos. A Hashtag te ensina as principais ferramentas e habilidades importantes no mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados até linguagem de programação. E isso tudo com treinamentos de Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, automações de agentes de IA, análise de dados e muito mais. E lembrando, sem nenhum pré-requisito, do nível básico até o nível avançado, ou melhor, até o nível impressionador, que é o melhor que eles têm. E nessa Black Friday eles vão fazer a maior promoção de custo que já fizeram na história. Todos vão estar com mais de 50% de desconto. Então, para você não perder essa grande oportunidade de Black Friday da Hashtag, é só clicar no link que está aqui na descrição ou acessar esse QR Code que está aparecendo agora na sua tela, que você vai ser avisado quando essa oferta for sair para você conseguir aproveitar esse descontão. Recado dado, bora pro vídeo. Então bora, rapaziada, falar aqui se o Corinthians vendeu bem ou vendeu mal esses jogadores, começando pelo Pedrinho, que na época chegou a quase ser a maior venda da história do Corinthians, seria vendido por 20 milhões de euros pro Benfica, mas o Corinthians de André Sanches tinha que fazer uma boa contratação, um atacante de impacto, e contratou o Ione Gonzalez por 3 milhões de euros. Na real, ele veio por empréstimo, ele ia cumprir uma quantidade X de jogos, que era bem fácil dele cumprir, e o Corinthians pagaria 3 milhões de euros ao Benfica por ele. Como teve a pandemia e ele só jogou 5 jogos pelo Corinthians, que já foi o suficiente para a gente entender que não precisava desse jogador, foi acordado entre Corinthians e Benfica que o Corinthians pagaria 2 milhões de euros. Aliás, que não pagaria, que daria esse desconto pro Benfica, e o Pedrinho acabou sendo vendido por 18 milhões de euros. E 70% do passe. E essa é a única coisa ruim nessa negociação. Porque o Pedrinho, na época, ele foi vendido por um valor bom, mas todo corintiano tinha noção que o Pedrinho poderia até ser vendido um pouco por mais, porque ele vinha de um bom ano de 2019, sendo mais protagonista da equipe, sendo de fato um jogador importante. 2020 ele desfalca o Corinthians por um período por estar na seleção pré-olímpica, e depois que ele volta pro Corinthians, ele não tem um desempenho tão alto assim, mas ali a venda já estava encaminhada, já estava selada. Mas o Pedrinho de fato é uma grande promessa e vinha de um bom momento. Só que agora, cara, se a gente for analisar o que foi a carreira do Pedrinho depois disso... Até o momento, pelo menos. Até o momento, o Corinthians ter ganho uma bagatela dessa, ter fechado por 18 milhões, por 70% do jogador, ter ganho um bom dinheiro com o Pedrinho, uma das maiores vezes da nossa história, para um jogador que na Europa não deu certo, não rendeu no Benfica, rendeu um pouco mais no Shakhtar Donetsk, mas não o suficiente para ser considerado um jogador de um bom nível, e aqui no Brasil, no Atlético Mineiro, o tempo que ele ficou... Ele até teve um momento ou outro, mas o Pedrinho ficou ali 2 anos sem marcar um gol. Ele ficou 2 anos de banco e ele foi marcar os primeiros gols dele, sei lá, faltando 2 meses para acabar o contrato de empréstimo. Exatamente. E o Galo foi renovando, eu não sei porquê. O Pedrinho nunca teve, de fato, um protagonismo naquela equipe. Até o momento, é triste falar isso, cara, porque o Pedrinho, eu tinha muita expectativa nele quando ele surgiu em 17, gostava muito dele. Pô, a copinha que ele fez e o começo dele no profissional foram fenomenais. Mas foi um cara que até o momento não deu certo na carreira. Pra mim, o Corinthians vendeu bem. Eu acho que o Corinthians também vendeu bem o Pedrinho. Mesmo na época, eu já entendia. Mano, o Pedrinho surge em 2017 com uma promessa absurda. E ele começa jogando muito bem. Aí depois ele tem uma sequência ruim, porque ele vai retirar as amígdalas, ele acaba sendo desfalque, depois quando ele volta, não volta daquele mesmo jeito que ele surgiu profissional e principalmente naquele momento que o Corinthians também estava jogando muita bola. Era um bom jogador da Copinha, o craque da Copinha de 2017, que entrou no time campeão paulista de 2017, um time que estava jogando muito, time de primeiro turno invicto. Segundo semestre, o Pedrinho não é importante. 2018, o Pedrinho tem poucos jogos, ele não tem grandes atuações, ele começa a aparecer mais de fato na Copa do Brasil. Quando decide contra o Flamengo, vai e faz o que fez contra o Cruzeiro, depois o gol anulado, enfim. E 2019, eu concordo com você, é um ano de afirmação do Pedrinho, onde ele vai bem. Faz jogos bons, faz alguns gols importantes, dá bastante assistência também. Mas aí, mano, a gente vai olhar pra 2020, onde o Pedrinho, ele joga com a camisa 10 do Corinthians, e não é que ele jogou na Libertadores.
porque não podia jogar com a 38, tinha numeração fixa. Não, o Pedrinho, ele é herdado a camisa 10 do Corinthians do Jadson. Ele joga 4 ou 5 jogos, não vai bem, não empolga. E, mano, depois disso, eu particularmente já não tinha mais a visão que o Pedrinho ia ser o jogador que eu imaginei que ele seria em 2017. Eu tinha a visão do Pedrinho, de fato, ser um craque, um jogador que poderia, mano, beliscar a seleção brasileira, ir bem na Europa. Nessa época, em 2020, quando o Corinthians vende, eu já entendia que o Pedrinho não ia dançar na Europa. Até porque vamos lembrar do retrospecto, né? Querendo ou não, era o corintiano falando de um lado que a grande promessa que ia vingar ia ser o Pedrinho, e do outro lado, na Copinha 17, era o flamenguista falando do Vini Júnior. Olha onde cada um tá. E o Pedrinho era mais jogador que o Vini Júnior. Naquela época era. No confronto entre Corinthians e Flamengo nas quartas da Copinha de 2017, o Vini some o jogo inteiro, perde gol, inclusive na cara do goleiro, e o Pedrinho acaba com o jogo. Faz um gol absurdo. Ele faz um gol, acho que na sequência que a gente tomou um empate. Tipo, na saída a gente de bola, toma 1-0 e ele faz na sequência. É isso, ele empata. É na sequência do gol dos caras. Pra mim vendeu bem também, cara. Até porque o Pedrinho, só pra gente relembrar, não era tão moleque na época. O quê? Já tinha 20 anos o Pedrinho, né? Putz. Porque o Pedrinho, ele joga a Copinha de 17... Ele sobe com 19. Em 2017 ele tinha 19. Então ele tinha 21, 22. Já era um pouco mais velho, cara. Ederson, que o Corinthians tinha ele como jogador, depois do Cruzeiro ter sido rebaixado, o Corinthians contrata o Ederson. Ele vai bem no começo, né, naquela sequência do Paulista de 20, faz gols importantes, faz gol no último jogo da fase de grupos, faz gol na vitória contra o Bragantino e faz o gol da vitória, o único gol do jogo, contra o Mirassol. Só que na sequência o Ederson acaba perdendo um pouco de espaço e a gota d'água é quando o Diego Coelho vê ele fazendo embaixadinha no jogo contra o Fluminense e tira ele de campo com 17 minutos de jogo. Depois disso, o Ederson nunca mais teve sequência no Corinthians. Ele acabou sendo emprestado pro Fortaleza, onde ele vai muito bem, e aí para 2021 o Corinthians poderia ter o Ederson no seu elenco, mas decide reemprestar ele pro Fortaleza. Para mim, essa que foi a decisão esdrúxula. Reempresta ele e, na sequência, vende o Ederson por 6 milhões e meio de euros para a Salernitana, um time muito fraco da segunda divisão. Pô, menos de um ano e meio depois, ele estava na Atalanta e foi vendido por muito mais. Os 6,5 milhões de euros não é um valor desprezível totalmente. Mas, cara, a gente tá falando de um jogador hoje que é de destaque no futebol italiano, um jogador de seleção brasileira. Um jogador que vale 50 milhões de euros. Que vale 50 milhões de euros, que disputou Copa América pela seleção brasileira, que foi campeão da Europa League, jogando muita bola pelo Atalanta. É um cara muito valorizado e que, se a gente for ver esportivamente, não só no lado financeiro, porque o lado financeiro, o Corinthians poderia ter ganho muito mais dinheiro com o Ederson, porque vendeu relativamente mal um jogador que hoje em dia vale muito mais e que tem um destaque muito grande na Europa e que a gente vê que tem muito talento. Só que esportivamente também foi ruim, cara, porque o Corinthians vende o Ederson no momento que poderia muito bem utilizar. Se o Ederson tá naquele time do Corinthians, ali numa sequência de 2021 para 2022, ele poderia ter um pouco mais de espaço. Ele seria um cara importante, um cara regular, possivelmente até titular. O Ederson ele poderia ter entregado bastante pro Corinthians dentro de campo e ter rendido muito mais dinheiro. E esportivamente, o se deu Corinthians mal. Não aproveitou o Ederson. Até nessa volta dele pro Fortaleza, quando tem uma renovação de empréstimo, cara, imagina que naquele começo de ano, o Ederson joga pelo Corinthians, mano, 10 jogos. Já valoriza mais o passe dele, ele indo bem no Corinthians do que no Fortaleza. Cara, e até porque assim, não é o que você falou, não é aquela questão de no Fortaleza ele teve um mínimo destaque. Ele jogou pra caramba no Fortaleza. Ele fez um grande campeonato brasileiro, jogando muito, voando lá. Era uma peça que eu naquela época, você tinha a mesma visão, que pô, o Ederson voltando agora vai encaixar no meu campo, titular do Muita Corinthians. coisa, a gente E o conversava cara é sobre vendido. isso. Reemprestado, depois vendido. Vendeu mal. E esse vendeu mal não só vendeu mal, como o Corinthians se deu mal. Aproveitou mal. Lucas Piton, vendido pro Vasco em 2023. Vale lembrar, o Corinthians vende o Piton pro Vasco na época e traz o Bidu logo na sequência para ser a reposição. O Bidu demora a engrenar, mas a gente sabe que hoje se tornou um bom lateral. Se tornou um bom lateral. Dito isso, eu acho que o Corinthians subvalorizou o Lucas Piton na época. Também acho. O Piton, ele tem um bom começo no profissional, depois de vir bem nas categorias de base. Ele estreia no jogo contra o Fluminense, na última partida do Brasileiro em 2019, que ele dá assistência, inclusive, pro gol do Gustavo, e ele começa muito bem o ano de 2020. Depois, cara, cai de rendimento, demora a engrenar, só que o ano de 22 do Piton é muito bom, na minha visão. Também acho. Muito corintiano não gosta do Piton, fala da Avenida Piton, que dava muito espaço, e ele teve altos e baixos, mas eu acho que, cara, quando ele sai do Corinthians, ele tava bem. Ele era um jogador muito polivalente para aquele grupo. Jogava como ponta, lateral, de ponta, de ala. Foi muito regular.
E eu acho que o Corinthians vendeu por um preço baixo, cara. Tudo bem que o Piton não se tornou um excelente lateral esquerdo Então, na atualidade, mas ele teve bons momentos depois. Tem um no lance Vasco também que, se eu não me engano, o Corinthians vende o Piton pro Vasco por 60% do passe e fica com 40%. E depois disso, tem cláusulas no contrato do Piton que acabaram fazendo com que o Corinthians ganhasse mais dinheiro. 2 cláusulas. Sim. Uma para venda de 10%, se o Piton no primeiro ano dele de Vasco disputasse mais de 50% das partidas. E outra que foi, acho que rendeu ou esse ano ou ano passado. Que era se o Piton também completasse, acho que 100 jogos pelo Vasco, alguma coisa assim. O Vasco também teria que comprar mais 10% dele e pagar mais €1 milhão pro Corinthians. Então, na teoria, foi por 5 milhões de euros, 80% do passe. Mas eu também acho que o Corinthians subvalorizou muito o Piton na época, mano. Vendeu como se fosse nada. E vamos colocar um ponto na balança também. O Vasco, não sei se já pagou. Se não pagou, ou ainda não pagou, demorou muito para pagar as parcelas do Piton. Então o Corinthians basicamente não viu esse dinheiro, cara. O Corinthians tirou do seu elenco de 22 para 23 um jogador que tinha importância, que brigava pela titularidade, que era um coringa na mão do Vitor Pereira. Era jovem, podia evoluir ainda. Jovem, podia evoluir, vivia um momento bom. Vendeu para um concorrente direto no Brasil, por um valor baixo na minha visão, que esse valor não foi pago, e se foi pago demorou muito para ser pago, e sofreu no começo sem o Piton. A gente, em 2023, defendia que foi um mau negócio, a troca de Bidu pelo Piton. Em 2023, a gente sofreu com a lateral esquerda. O Fábio Santos foi um dos piores titulares do Corinthians no ano, e o Bidu, apesar dele ter tido... Ele começou mal, aí ele engrenou um bom momento no final do primeiro semestre, e o segundo semestre dele é uma negação. Faz pênalti idiota contra o... acho que contra o Goiás e contra o Fortaleza também. A gente perde 2-1, gol do Pikachu. Sim. Então, pra mim o Corinthians vendeu mal, o Piton também muito pelo momento. Não acho o mesmo patamar do Ederson, mas mas aproveitou mal. Poderia ter vendido melhor. Roger Guedes, poupa tempo, né? Se deu mal, né? Vendeu mal. Vendeu mal e se deu mal. Pra mim não é nem que vendeu mal. O acordo do Roger Guedes, cara, não existe isso. O Duílio dá carta branca pra ele sair a hora que ele quiser e ter 40% do passe do cara, pô. Os outros 60% não é que era do empresário, era do Roger Guedes. Ele decidiu o que ele ia querer fazer da vida dele, a qualquer momento. Não, seguinte, ó, você vem trabalhar na minha empresa, mas se alguém quiser te contratar, eu pego uma parcela mínima desse valor e você pode ir embora. Se fosse pro Roger Guedes ter o poder de decisão, ele sai a hora que ele quiser, o Corinthians tem que sair mais bem compensado que ele. O Corinthians tinha que ter pelo menos 60% do passe dele, não 40%. Não faz sentido. E o Roger, ele sai do Corinthians no melhor momento dele, num momento que o Corinthians precisava demais. O Corinthians deu a possibilidade pro cara virar, ter intenção de sair logo antes de uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, o jogo do ano. E ele sai por 9 milhões de euros. Não é um valor para a idade do Roger Guedes, você não consegue colocar, nossa, que valor esdrúxulo. Ele era um cara mais velho. Mas vamos lembrar que o Roger Guedes era um dos melhores jogadores do Brasil naquele ano. O melhor jogador do Corinthians, sem sombra de dúvidas. Se eu não me engano, ele tinha 27 anos, tá ligado? É muita lenha pra queimar ainda. O Roger Guedes, ele tava sendo cotado na seleção brasileira, mano. E a gente perdeu o cara pro Catar, pro sonho dele no Catar, pô. O jogador mais decisivo do Corinthians do ano, artilheiro do Campeonato Paulista, 21 gols na temporada naquele momento, tinha acabado de se tornar o maior artilheiro da Neoquímica Arena, o cara voando, jogando muito. O Corinthians se deu mal porque não ganhou muito dinheiro com o cara, não tinha muita porcentagem, ele sai num momento importante. E se a gente for ver até depois, é que hoje em dia eu acho que tudo bem, porque o Yuri, ele cresce muito com a saída do Roger, porque o Yuri, aos poucos, ele entende que ele tem que ser protagonista e ele assume esse papel em 24. Se o Roger tá no elenco, tudo bem que o Corinthians talvez não sofresse o que sofreu em 2024, mas o Memphis também não viria. Outros jogadores talvez não viriam. Então acabou que compensou. Mas até esportivamente naquele momento, na Copa do Brasil e principalmente para mim na Sul-Americana, o Corinthians poderia ter sorte maior. Com o Roger Guedes na Sul-Americana contra o Fortaleza, não teria condição de passar? De ganhar lá? De ganhar aqui? Eu não tenho... Para mim teria. Eu não tenho um pingo de dúvida em afirmar que se o Roger Guedes fica no Corinthians, a gente teria uma chance muito maior na Copa do Brasil, muito maior na Sul-Americana e teria tido vida muito mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Não brigaria para cair? Não. Do jeito que brigou, sem não. sombra de dúvidas. Então se deu mal. Wesley, que tem os dois pontos, né? Tem o lado de até que é uma boa venda, porque de fato o Corinthians consegue um bom dinheiro com a venda do Wesley, também é uma das maiores vendas da história do Corinthians, 18 milhões de euros. Mas também é um jogador que chegou a aparecer propostas maiores naquele momento, logo depois do jogo contra o Fluminense. Que o Wesley já vinha sendo um dos melhores jogadores do Corinthians e ele tem esse jogo de afirmação naquele momento. É que depois disso, de fato, o Wesley dá uma deslumbrada. Ele cai muito de desempenho, ele começa a virar presa fácil para o adversário, ele vira um driblador até que previsível em muitos momentos.
os times adversários na época, no time do Antônio Oliveira, entenderam que o jogo do Corinthians era o Wesley. Colocava 2 em cima dele, ele não fazia nada. Era um jogador também que tinha muitas deficiências em alguns sentidos, ele não pisava na área, era um jogador muito que ficava grudado na lateral do campo. E hoje o Wesley, ele simplesmente não virou. Ele, até o momento, tá no Al Nassr, joga pouquíssimos jogos, tem uma minutagem muito baixa, é muito raro se ouvir falar do Wesley, e já é muitas vezes cogitado uma volta dele no Brasil. O Botafogo é um time que muitas vezes aparece muito interessado no Wesley. Eu acho que o Corinthians vendeu bem, apesar de que entender que o timing foi ruim, poderia ter vendido ele por mais. O Wesley começou a melhorar um pouco agora na Arábia, né? Ele até deu assistência pro Cristiano Ronaldo, pro gol 950 dele, né? Fez uns golzinhos recentemente, mas de fato, não é peça importante lá. E sinceramente, eu acho que o combo do Wesley, ele entra até mais do que o jogador de futebol em si. O Wesley, como jogador dentro de campo, ele também é um pouco disciplinado, cara. E isso eu acho que pesava. Meio folgado. Meio folgadão, um cara que não voltava pra marcar, que não tinha nenhum comprometimento tático, oscilava muito, fominha. Puta merda, muito fominha. E é o que você falou, oscilava muito. O Wesley, ele demorou pra engrenar no profissional. Quando engrenou, peça-chave no time do Antônio Oliveira, voando naquele paulista com o Antônio, bem na Copa do Brasil, bem na Sul-Americana, fez gol até de cobertura contra o Argentino Júnior. Muito bem no jogo contra o Fluminense, do nada cai de produção. Aí vai fazer um joguinho um pouco melhor. Joga muita bola contra o Palmeiras, inclusive, no primeiro turno. Verdade. Primeiro tempo é só ele. É ele sozinho. Mas é um jogador que, apesar de ter muita habilidade, eu acho difícil você afirmar porque ele não estava nem um pouco lapidado. Faltava lapidar muita coisa no Wesley. Tanto na parte mental, quanto a parte tática e até mesmo fundamentos de jogo. E até na parte física também. Faltava muita coisa. Então, para mim, o Wesley era um jogador que não estava pronto, que estava tendo uma boa fase, mas que não estava realmente pronto para ser vendido por uma grande quantia, e o Corinthians tirou um bom dinheiro nele. Eu acho que vendeu bem, na medida do possível. E vale lembrar uma coisa também. O Wesley, quando ele é vendido por esse valor, ele é reserva do Corinthians. E bem reserva. Então eu também acho que dá pra colocar que não vendeu bem. Do Queiroz, a gente vai agora inaugurar algo diferente, porque a gente vai avaliar um jogador que não foi propriamente vendido, né? Ele foi trocado pelo Yuri Alberto. O do Queiroz, ele tinha sido revelação do Campeonato Brasileiro de 2022, fez um puta ano em 2022, e no início de 2023, em janeiro, Corinthians e Zenit anunciam essa troca, né? Do combo lá de 5 jogadores, e o do Queiroz foi um deles. Ele ainda fica 6 meses no Corinthians, são 6 meses terríveis. Acho que os primeiros jogos do ano ali, o Du até que vai ok, na estreia em casa no Campeonato Paulista contra o Água Santa ele faz um bom jogo, mas o resto, mano, assim, é horrível ver o Queiroz jogar em 2023, hein? Principalmente, acho que no último jogo que ele joga, na Libertadores. Não lembro se é contra o Argentino Júnior ou o Del Valle, mas horrível. E na sequência disso, a carreira do Queiroz vai por água abaixo também, porque até o momento ele joga no Zenit pouquíssimo tempo, não impressionando por lá, tanto que ele já é emprestado pro Grêmio, vai muito mal no Grêmio, vai depois emprestado pro Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, e por lá vai muito mal, reserva do Sport. Eu acho que o Corinthians acabou fazendo um bom negócio pelo Duqueiroz, pelo que ele se tornou. Na época, é foda você pensar que não ganhou um centavo com um cara que jogava tanta bola assim. Mas pra ver a decrescente que tomou na carreira, entender que o Corinthians teve que abrir mão do Duqueiroz pra ficar com o Yuri Alberto, ponto pra diretoria. Hoje eu consigo entender com clareza total que o negócio pelo Yuri Alberto foi bom. É complicado, porque na época envolveu muita coisa. A gente vai falar de Robert Renan, que vem por aí também, tem o Duqueiroz, tem porcentagem tem Mantuan, de tem Mantuan. Pedro. Tem o empréstimo do Mantuan com a opção baixíssima de compra, tem o Ivan também envolvido, tem a preferência na compra do Pedro, tem muita coisa no combo. É realmente muito jogador, muito artigo, muitos momentos que o Corinthians perdeu o dinheiro, de fato, para conseguir trazer o Yuri. Mas se a gente for ver hoje o que o Yuri Alberto se tornou e a dificuldade que era comprar ele na época, o combo geral da negociação para mim valeu a pena. E o que menos prejudica o Corinthians no geral, talvez, seja o Duqueiroz. É triste pensar que, de fato, o Corinthians não ganhou nenhum dinheiro com a revelação do Campeonato Brasileiro de 22. Poderia sim ter ganho dinheiro legal com ele, porque ele estava no hype, estava no know-how, mas é um cara que não virou. Inclusive agora ele sai do Sport, né? Ele volta para o Zenit e ele foi emprestado por um clube, eu nem sei pronunciar o nome do clube, não verifiquei de que país é, mas é uma liga muito alternativa. O nome é um nome meio nórdico, sabe? Talvez Suécia, Noruega. É bem aleatório mesmo. Putz, ele tá no Orenburg.
Orenburg da... Meu Deus do céu, de onde é esse país? De onde é esse time? É russo. É um time russo. Ah, ainda é russo, né? Pensei que ele tinha ido pra uma outra liga. É um time russo que joga num estádio com capacidade para 5 mil pessoas. Então, ele foi emprestado provavelmente pro, sei lá, pro esporte de lá? Pode ser. Você seguiu a mesma linha? Cara, eu vou passar aqui os números. Na carreira, Vou mano. passar os números da carreira dele, tá? Ele tem 99 jogos pelo Corinthians, 16 jogos pelo Zenit, 28 pelo Grêmio, 13 pelo Sport e até o momento, pelo que consta na Wikipédia, 0 pelo Orenburg. Torcer pra ter sido emprestado agora, né? Se não... Mas o Du, de fato, uma decepção, na real. Eu sempre achei o Duqueiroz um jogador um pouco limitado tecnicamente, mas eu esperava que ele fosse virar um jogador, um bom jogador pro nível de futebol brasileiro. Um cara que compensava na raça, na vontade, correria. Um cara que quer jogar em times grandes. Intensidade. E o Du, infelizmente, decepcionou bastante, porque é um cara que eu gostava, mas o Corinthians acabou se dando bem aí. Próximo na lista, Fausto Vera, acho que também é poupa tempo, né? Se deu bem. Pô, vendeu muito bem. Tem até um pensamento que o corintiano pode ter, o seguinte: Fausto Vera se destacando em 22, comecinho de 23, surgiram algumas sondagens, mas eu não lembro de nenhuma proposta oficial pelo Fausto Vera. Eu lembro de ver o Fabrício Romano falando, se eu não me engano, que o Olympiacos estava bem interessado em Alásio. Eu teve até papo de Real Madrid, irmão. Não, a sondagemzinha do Real Madrid eu lembro, mas não teve nada oficial. Nada oficial. Já que não teve nada oficial, não dá pra criticar o Corinthians por não ter vendido ele por um valor maior. E a realidade é que o Fausto chegou, empolgou, muito bem em 22, peça crucial, jogando ao lado do próprio Duqueiroz, daquele time do Vitor Pereira. O 23 dele também, ele começa muito bem, naquela fase de começo de Libertadores, Campeonato Paulista, só que a queda do Fausto Vera, ela é muito grande e hoje em dia já dá pra entender que não é só uma má fase. A boa fase do Fausto Vera que foi a exceção. O Fausto Vera é isso daí. O de 2023, que foi muito mal, o de 24, que foi muito mal, o de 25, que também tá mal, um cara que não é querido no Corinthians, não é querido no Atlético Mineiro, pelo que eu sei também, um jogador sonolento dentro de campo e que o Corinthians ainda deu a bênção, as graças de conseguir vender ele por 4,5 milhões de euros. O Corinthians quase recuperar o investimento. O Corinthians contrata ele na época por 33 milhões de reais e pela cotação do euro na época vende por 27. Pô, tá ótimo. Mano, você praticamente recuperou o investimento de um cara que tava muito em baixa, chegou muito em alta no Corinthians e tava muito em baixa quando saiu. O Corinthians achou um otário pra comprar. Achou. É isso. E que bom. Tamo junto, galão. Felipe Augusto, que surgiu no Corinthians como uma promessa também, sempre foi um atacante alto, forte, de muita imposição física, que, mano, se destacava na base e começou a aparecer no Corinthians em 2022. O próprio Vitor Pereira começa a alçar ele, se eu não me engano, a estreia dele é como titular no 0x0 contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2022, só que ele começa a entrar mais no time em 2023. Tanto que começa a jogar mais, faz gol na Libertadores no 3x0 contra o Liverpool, o último jogo da primeira fase, faz gol também na Sul-Americana, vitória por 1x0 contra o Universitário dentro de casa. Jogadaço do Renato Augusto, a família Augusto esse dia foi monstro. Mas o Felipe Augusto, ele fica só até o final do ano, não teve tanta minutagem assim, até porque o titular era o Yuri Alberto, e ele acabou sendo vendido, se eu não me engano, por 3 milhões de euros pro Cercle Bruges da Bélgica, e ele já foi vendido de novo pro Trabzonspor por 6 milhões de euros. O Corinthians tinha a porcentagem dele e ganhou mais um cascalho aí com essa venda. Ganhou pouca coisa agora, ganhou, isso é bom, mas eu já começo com a opinião de que vendeu mal. Eu acho que o Corinthians esportivamente, financeiramente, não se deu bem com o Felipe Augusto. Nesse momento, tudo bem que não dá pra prever se o cara vai evoluir ou não, mas nesse momento, o Felipe Augusto vive uma grande fase pelo clube turco. Ele, se eu não me engano, fez gol nos últimos 4 ou 5 jogos, em todos. Tá indo bem lá, titular, brocando gol. Era um jogador que já apresentava boas valências no Corinthians. Ele tava meio cruzão ainda. Tava aquela parada de, às vezes, a bola queimava no pé, às vezes não conseguia ganhar tantos zagueiros, mas era um cara com um bom potencial. E eu não acho que o Corinthians vendeu por um bom preço. E esportivamente, ele sai do Corinthians de 23 para 24. Sinceramente, eu não acho que o Corinthians se deu bem esportivamente tirando o Felipe Augusto do time. Posso falar? Esse é o meu argumento. Porque o Felipe Augusto, quando ele é vendido em 2023, o que eu pensei? Eu não vi o Felipe Augusto pronto pro profissional do Corinthians. Na época eu não reclamei. Eu não via ele como alguém que ia fazer falta, se fosse vendido. Sim. 3 milhões de euros a mais? Beleza, mantém uma porcentagemzinha aí, se ele for vendido de novo ganha mais uma grana, fechou. Esse tipo de pensamento. Mas depois, se a gente vai olhar, realmente, a gente tá olhando para essa ótica do que o jogador virou. Tanto que não à toa o Duqueiroz tá ali no vendeu bem. O Felipe Augusto, ele não seria mais útil pro Corinthians em 2024 do que foi o Pedro Raul, Então, que foi contratado por muito mais dinheiro do que ele foi vendido.
até do que em 2024 foi, sei lá, o Hector, por exemplo. Também. Com esses caras. O Corinthians, por boa parte da temporada passada, ou tinha esses caras como centroavantes reservas, ou não tinha ninguém. O Corinthians Ou era o vendeu... Yuri ou nada. O Corinthians vendeu o Felipe Augusto quando ele tinha acabado de completar 19 anos. Se ele jogasse hoje no Corinthians, ele teria 21. Ele ainda seria muito novo. Se a gente tem um jogador desse no elenco hoje, por exemplo, um cara que, pô, com a camisa do Corinthians já tem seus 15, 20 gols, 5 golzinhos por temporada, 7, 8, e agora ele tá se afirmando mais, o Corinthians poderia ter vendido ele por muito mais. E teria valido muito mais a pena contratar o Pedro Raul, que deu muito mais dor de cabeça, deu problema também de dívida, foi contratado por um preço muito caro, tem um contrato muito longo, paga muito salário, pô, deu tudo errado, pô. Deu tudo errado. Era muito melhor ter mantido o Felipe Augusto. Isso não é nem engenharia de obra pronta falar agora. Todo mundo sabe que na época que o Pedro Alves foi contratado, todo corintiano detestou a contratação, torceu para dar certo, mas sabia que poderia muito dar errado. E o Felipe Augusto era um cara que eu não me incomodei dele ser vendido, mas também não me incomodava de ele ser um reserva ali. Perfeito. Então, vendeu mal. Gustavo Mantuan. Mesma situação. Negócio terrível. Um dos piores negócios. Negócio possíveis. terrível, mano. Pra mim, o mais inacreditável é que o acordo com a venda do Yuri Alberto. O acordo com o Yuri Alberto que tratava do Mantuan. Ele foi, primeiramente, emprestado, cada um para um time, e beleza, nenhuma porcentagem envolvida. A cláusula de compra do Gustavo Mantuan, que o Corinthians tinha, se não me engano, 90%, era 10 milhões de euros. E aí, no meio das negociações, o Corinthians, para conseguir ter o Yuri Alberto, cede 50% ao Zenit, ficando com 40% do passe do Mantuan. E o que o Corinthians fez com esse 40%? Vendeu por 2 milhões de euros. O Corinthians se livrou de tudo que tinha do bom jogador Gustavo Mantuan por 2 milhões de euros. Por 10 milhões de agora, reais. Até agora, deixa eu ver se eu tô certo, tirando o Duqueiroz, que também foi envolvido na mesma troca, o jogador que foi vendido pelo menor preço que a gente avaliou no momento. Sim. Menor do que Felipe Augusto, menor do que Lucas Piton, menor do que o Ederson, menor do que o Wesley, menor do que vários outros jogadores aí, menor que o Fausto Vera na fase ruim, sendo que o Gustavo Mantuan era mais afirmado no Corinthians do que boa parte desses caras aí. Muito. O Gustavo Mantuan, naquele momento, ele era titular do Corinthians e incontestável. Em qualquer Sim. posição que fosse para colocar. Lateral, ponta, ala, até de falso 9, como ele jogou em algumas oportunidades, fez gol, inclusive, contra o Atlético Goianiense jogando dessa forma. E jogava todos os jogos, não reclamava e corria pra cacete, fazia gol, dava assistência, era importante. Pô, mano, o Mantuan era muito bom jogador do Corinthians. E foi pro Zenit e é muito bom jogador por lá. Tá 3 temporadas titular absoluto, um dos líderes do elenco, tá fazendo gol toda hora, fez gol tem pouquíssimo tempo num clássico. Jogando também de lateral direito bem, jogando de ponta bem. Se a gente falou do Piton como um coringa daquela equipe do Vitor Pereira, o principal coringa enquanto esteve aqui era o Gustavo Mantuan. Foi o jogador que mais evoluiu no Corinthians de Vitor Pereira. Sem Com sombra de certeza. dúvidas. Que nem você falou, muito polivalente, jogava em várias posições, decisivo o Gustavo Mantuan, gol em clássico com o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, pênalti sofrido, que ele cava sozinho contra o Boca Juniors nas oitavas também, que o Roger Guedes perde, mas ele cava aquela situação, garantiu alguns pontos do Brasileirão pro Corinthians, seja em partidas contra a Juventude, Atlético Goianiense, foi muito bem naquele momento. E outra, se acontece o cenário de Yuri emprestado, Gustavo Mantuan emprestado, no final das contas o Corinthians fica com o Yuri e vende o Mantuan por 10 milhões de euros, eu ainda mantenho o pensamento de, o Corinthians poderia ter ganhado mais dinheiro com o Mantuan, porque ele é muito bom jogador, muito polivalente, e é um cara, ainda era muito novo. Mas ainda assim, seria um dinheiro interessante. 2 milhões de euros não existe. 2 milhões de euros é piada. 2 milhões de euros você vende um jogador bagre, não um bom jogador novo e polivalente, como era o Mantuan do Corinthians. E tem um detalhe, na época, poderia até pensar, vendeu bem, o Mantuan é um cara que tem histórico de lesão, já tinha tido 2 lesões de joelho, uma na base e uma no profissional. Ele termina a sua passagem do Corinthians no último jogo com ele se lesionando, inclusive, contra o Boca na Bomboneira. Sim. Mas desde então, não aconteceu mais nada. O Mantuan é um cara saudável, que não sofreu mais com lesões a carreira inteira. E hoje é um dos melhores laterais direitos que o Brasil tem, brasileiros. Inclusive, seria muito bom se voltasse pro Corinthians hoje, hein? Muito. E eu acho que... Em qualquer posição. Tem um transfer ban, tem 2 complicações, mas se o Corinthians sem o transfer ban, eu não acho que seria tão impossível assim. Sonhar com empréstimo, com alguma pouca compensação. E até porque se o Mantuan sonha com seleção brasileira, é mais fácil ele fazer isso daqui do que de lá. Sim. Murilo, mal, vendeu muito mal, vendeu muito mal. Muito mal. O Murilo ele é vendido praticamente na mesma época que o Beraldo do São Paulo. O Murilo é mais zagueiro que o Beraldo, na minha opinião, é vendido por bem menos. Ele é vendido por 12 milhões de euros
mais 1 milhão de bônus, caso ele cumprisse metas, o que ele de fato cumpriu. E foi especulado, foi vendida essa narrativa pra gente na época que o Corinthians tinha 10% do Murilo, sendo que não. Foi desmentido mês passado que o Corinthians tem 10% do mais-valia, 10% do lucro do que o Nottingham Forest vende ele. Então, se o Nottingham Forest, por exemplo, vende o Murilo por 22 milhões de euros, o Corinthians não tem direito a 10%. Tem direito a 10% do lucro que foi pago. Se o Nottingham Forest pagou 12, o Corinthians tira isso da equação e tem direito a 1% de 10 milhões de euros, que é o lucro. Então, teria direito a 1 milhão. E se a gente for pegar um outro cenário, que já aconteceu, inclusive, várias vezes no futebol, não é do lucro, o Nottingham Forest pode simplesmente emprestar o Murilo. Empresta por um ano o empréstimo por tanto, que não contabiliza. Troca o Murilo por 1 ou 2 jogadores. E o Corinthians não ganha porra nenhuma com isso, não ganha absolutamente nada. Vendeu o seu melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros do Brasil no momento, um zagueiro de nível seleção brasileira, um zagueiro que na temporada passada fez uma senhora Premier League, 2 milhões de euros. E a gente tá falando aqui de um Corinthians que, na nossa visão, tinha 10%, de um cara que tá desde a temporada passada, tudo bem que deu uma esfriada nisso, mas se especulando de se tornar o zagueiro mais caro da história do futebol, o Murilo. Tem essa especulação em cima dele, que ele pode ser vendido por um valor estratosférico. E o Corinthians acabou vendendo por um valor baixo. Assim, para zagueiro, não é um valor tão baixo assim, mas pro Murilo, pelo que ele se tornou hoje, acabou sendo muito baixo, né? Fora que ele sai no momento que ele era crucial pro Corinthians. E também vale lembrar, se a gente falou do Ederson, que valia 50 milhões, que hoje vale 50 milhões de euros, o Murilo vale 55. É o jogador que mais vale dessa lista. Robert Renan, também mais um envolvido no negócio do Yuri Alberto. Também foi cedido porcentagem, isso é bizarro. O Corinthians tinha 55% do Robert Renan e cedeu 44%, ficou com 11%. Por que 11, né? Não fica com 10, 15. É muito difícil de avaliar o Robert Renan, na minha visão. Ele sai do Corinthians com uma promessa gigantesca, tanto que eu vi hoje a foto do Robert Renan se despedindo do Corinthians e eu comentei na foto dele. O que eu comentei foi, pra cima, moleque, você vai ser o futuro da seleção brasileira. E até agora, a gente não viu esse Robert Renan. Era um Robert Renan no Corinthians que muita gente pintava até melhor do que o Murilo, pela qualidade com a bola no pé, lançamentos incríveis, condução de bola, habilidade, deu até rolinho na passagem dele, curta passagem dele pelo Corinthians. Na demonstrou... estreia, não foi? Contra o Santos? Esse rolinho? Foi contra o Galo, acho, não? Não sei, segue. Não lembro. Mas talvez tenha sido contra o Santos. Não lembro. Mas no Corinthians, o Robert foi muito seguro, muito bem, muito habilidoso, se esperava muito dele. Ele é envolvido na troca pelo Yuri Alberto e vai para o Zenit. Não tem uma sequência tão grande no Zenit, apesar de ter, inclusive, feito gol de título lá, batendo pênalti de cavadinha no final. Essa mesma cavadinha que complica ele na volta ao Brasil quando ele vai mal no Internacional. É cedido pro Al-Shabaab e agora ele tá no Vasco. Agora sim que o Robert Renan começa a viver um bom momento na carreira. Ainda é novo. Você lembra quantos anos o Robert tem? Ele sai do Corinthians com 19, ele é 2003. Tem 22 anos. 22 anos. Ainda é um zagueiro novo, com bom potencial e é um cara que tá jogando bem numa equipe que tá muito bem no futebol brasileiro atualmente. Combina muito com o estilo do Vasco também, né? Um zagueiro muito técnico, um zagueiro armador. É o que o Diniz quer, né? Exato. Mas a gente não dá pra falar que o Robert Renan atingiu as expectativas. Até o momento, é muito abaixo das expectativas dele. Porque o Robert, assim como a gente falou do Fausto, era outro cara que tinha especulação até de nível como o Real Madrid. O Real Madrid estava especulando nele. Quando que o Corinthians ele cede pro Zenit e tem o Sul-Americano Sub-20, que o Robert, inclusive, joga muito bem, tinha especulação dele talvez ser transferido logo de cara pro Real Madrid. Para um time muito grande, o maior time do mundo, possivelmente. Então, tinha uma expectativa muito grande, o Corinthians não ganhou R$1 com ele, só que é um cara que não virou 100% na carreira. Eu acho que num combo geral, apesar da negociação em si do Yuri ter valido a pena, eu acho que como o Robert, o Corinthians poderia mais. Pela ascensão que ele teve na época e pelo que tá jogando de bola atualmente. Eu tô muito em dúvida, porque eu também tô colocando muito na equação que o Corinthians é só 55% do passe dele. Tipo, até quanto que o Corinthians conseguiria ganhar mesmo se vendesse bem o Robert? Mas o mais complicado é que não ganhou nada, né? Então, o complicado é isso. Trocou pelo Yuri. Eu acho que eu vou fechar no Vendeu Mal, porque eu também acho que vendeu muito cedo. Se eu não me engano, o Robert não completou nem 15 jogos pelo Corinthians. Poderia ter existido uma valorização maior dele, do passe dele, enfim. Se o Corinthians tivesse conseguido... eu acho que, assim, desse combo, sem considerar que o Mantua já estava lá, se o Corinthians conseguisse ter colocado outro jogador nessa negociação, envolvido outro atleta que não fosse o Robert, teria sido melhor. Então também vou fechar no Vendeu Mal.
Carlos Augusto. Sigo na mesma opinião. Para mim também, outro jogador que o Corinthians vende mal, apesar de o negócio não ter sido tão ruim em relação ao que foi proposto depois. O Corinthians vende o Carlos Augusto, vou até confirmar aqui que a gente está com uma colinha, por 4,2 milhões de euros naquela época. Só que ele vende o Carlos Augusto para o Monza, depois do Carlos ter ficado mó tempo no profissional, não ter rendido, ele, de fato, ele começa a render naquele Paulistão de 2020. Joga muito. Volta da pandemia, ele volta titular, até estranho na época que ele voltou titular. Mas, de fato, cara, a reta final do Campeonato Paulista dele é espetacular. Joga muita bola. Ele garantiu a posição de titular, a lateral esquerda do Corinthians naquele momento. Era o titular. Mas o Corinthians vende para o Monza, clube que estava em ascensão naquele momento na Itália, vende por esse valor e fica na mesma que a gente falou do Murilo, fica com 30% de mais-valia, de uma futura isso, você venda. confirmou? É isso. Você confirmou isso? Eu só não sei o quanto que o Corinthians tem, quando o Corinthians recebeu com a ida dele do Monza para Inter de Milão. Isso eu não sei. Putz, é que tá gravando no meu celular, mas no meu celular eu tinha essa informação, mas... Essa eu não sei, Mano, se alguém tivesse é um essa bom informação... dinheiro. É um bom dinheiro. O Corinthians, se eu não... Puta, é medo de estar falando merda, mas eu acho que ganha 18 milhões de reais. É que tem a parada do empréstimo também para Inter, Também. que abate o valor. Mas o Corinthians tinha 30% de mais-valia. O negócio em si, desse 30%, não era má ideia. Só que, cara, a gente tá novamente, que nem a gente falou do Ederson, falando de um jogador de seleção brasileira, um cara que tem a sua importância no elenco da Inter de Milão, que disputou a última final de Champions League, um jogador que teve participação, inclusive, na última Champions League, dando assistência contra o Bayern de Munique, um cara muito mais valorizado, e que o Corinthians aproveitou ele muito pouco, o bom momento dele no profissional, aproveitou poucos jogos quando ele estava bem, já logo vendeu e poderia ter ganhado muito mais dinheiro com o Carlos Augusto, na minha visão. O prejuízo para mim foi financeiro, porque o Corinthians não ganhou tanto dinheiro num cara que vale muita coisa hoje em dia, e o Corinthians esportivamente se deu mal, porque perdeu o Carlos Augusto muito cedo, na sequência de bons jogos dele, e teve que aturar, por uma boa parte do ano de 2020, opções que não estavam bem na lateral esquerda. Sid Clay, que eu não preciso nem comentar, e o Piton, que não vivia um bom momento naquela fase. O Corinthians foi ter uma boa opção segura para a lateral esquerda no segundo turno de 2020 com o Fábio Santos, que faz um bom Brasileirão de 2020. Só que, em 2021, o Fábio cai de rendimento, não apresenta mais o mesmo futebol, e o Piton também não chega a convencer do jeito que ele convenceu em 22, ou no começo dele como profissional. Então, além do Corinthians não ter ganho muito dinheiro, na minha visão, ficou uma defasagem muito grande na lateral esquerda. O Corinthians demorou, de fato, para encontrar alguém que se consolidasse ali. Perdeu um turno de Campeonato Brasileiro para isso. Depois perdeu uma parte de 21. E poderia ter continuado pelo menos mais um tempo com o Carlos, que seria muito importante naquele time do Corinthians. Possivelmente continuaria a boa fase e seria vendido por mais dinheiro ainda. Então, dentro de campo e fora de campo, o Corinthians, na minha opinião, se deu mal com o Carlos Augusto. Carlos Augusto, Murilo, Marquinhos, Malcom, são os que de cabeça eu lembro os últimos 4 jogadores que surgiram no Corinthians e que viraram jogadores de seleção brasileira. E o Carlos é mais um que o Corinthians não soube aproveitar. Tanto se a gente for falar de termos esportivos, porque nem ele nem o Marquinhos tiveram um recorte muito longo como jogadores do Corinthians. O Marquinhos o que menos teve, na minha opinião, o Carlos o segundo que menos teve. Mas é mais um, assim como os outros 3, que o Corinthians não conseguiu nem perto ter um retorno financeiro compatível com o que eles se tornaram. O Marquinhos é vendido muito barato, o Carlos também. O cara que foi vendido por mais dinheiro foi o Murilo, 12 milhões e que já tá no Vendeu Mal. Então qual que é a nossa justificativa para não colocar o Carlos também no Vendeu Mal? Eu acho que a única coisa boa da venda do Carlos Augusto é que de fato houve uma preservação da porcentagem dele. Só que ainda assim ele era um cara que poderia ter sido muito importante no Corinthians, se desenvolvido muito mais e ter sido vendido por muito mais dinheiro. Sim. João Vitor, zagueiro que na época foi vendido por 9 milhões e meio de euros pro Benfica. Mais um jogador que, assim como o Mantuan, faz o último jogo com a camisa do Corinthians se lesionando na Bombonera, na classificação das oitavas de final. E é um jogador que o Corinthians também tinha pouca porcentagem. Tinha 55% do passe dele, só que, se não me engano, o Benfica só comprou 70%. 30% continuou com os empresários. Então até que vem uma quantidade considerável de dinheiro pro Corinthians. E já é um cara que eu acho que, na época, vendeu bem, porque 10 milhões de euros, de fato, é uma quantidade boa de dinheiro, bem alta. E o João Vitor, ele não vinha mantendo o mesmo rendimento que ele teve em 2021, onde ele, de fato, foi o melhor jogador disparado do Corinthians. Ele ainda era um bom zagueiro, mas ele... Melhor jogador não, desculpa, mas era o melhor zagueiro do Corinthians, melhor jogador do sistema defensivo.
Mas brigava pra ser. Brigar pra ser um dos melhores. Por regularidade. Por regularidade no ano inteiro, sim. Que depois chega os craques, né? Roger Guedes, Renato Augusto, enfim. Mas o João Vitor, cara, pelo que ele se tornou na carreira, ele vai mal no Benfica, depois logo em sequência, eu não lembro se ele é emprestado ou vendido, mas acho que ele é emprestado pro Nantes. Também não tem muito destaque, vem pro Vasco e, cara, a gente viu o João Vitor jogar pelo Vasco e viu, inclusive, ele jogar na Química Arena. Horroroso, pavoroso. Ele faz gol contra, inclusive, na derrota do Vasco por 3-0 em Itaquera. Ele falha nos 3 gols. Falha nos 3 gols, é um zagueiro que também deu a impressão de fazer pouco caso com a camisa do Vasco e já foi vendido para o CSKA. Eu acho que o Corinthians vendeu bem o João Vitor, principalmente considerando o que ele se tornou. Sim. Valor considerável na época. Acho que o Corinthians poderia ter vendido mais. Porque o João Vitor, de fato, não vinha na mesma crescente de 21, mas não acho que estava mal em 22. Então, poderia ter ganho dinheiro a mais. Mas, de fato, cara, não acho o João Vitor essa draga toda. O contexto do Vasco atrapalha também. É difícil jogar lá, é difícil dar certo lá. Só que o pós-carreira do João Vitor, depois que ele sai do Corinthians, é um dos piores dessa lista. Acho que junto com o Dudu... Acho que o Dudu é pior, mas logo depois vem o dele. O do João Vitor é bem decepcionante. Achei que seria um zagueiro também interessante pro futebol brasileiro, um zagueiro interessante até num cenário europeu. Pra Liga de Portugal, porra. Sim. O João Vitor, pra mim, ele passava mais a impressão de um cara como, sei lá, um Militão, que chegou lá até sem tanto hype e se desenvolveu para uma liga melhor e para um nível superior, do que para um cara que ia bater e voltar. E quando chegou no Vasco, palpitei no zero clubismo, inclusive, nossos primeiros vídeos. Boa contratação, vai vingar. E foi uma decepção total. Moscardo, a maior venda da história do Corinthians. Vendeu bem. Por ser a maior venda da história do Corinthians, 20 milhões de euros. Muito moleque. Muito moleque. Pouco recorte profissional, um recorte muito bom, mas de fato uma boa venda, cara. Eu acho que são 25 jogos. 25 ou 30 muito pouco, né? Pouco. Muito pouco. Um gol com a camisa do Corinthians, gol importantíssimo contra o Vasco, mas já era titularzíssimo daquela equipe de 2023, merecidamente que veio jogando muita bola. E, cara, vendeu bem, porque é a maior venda da história do Corinthians e porque é volante. É um primeiro volante, que às vezes faz segundo, mas é principalmente primeiro. Você vender ele por 20 milhões de euros, com mais gatilhos de bônus no contrato, pô, cara, é uma venda muito boa. E também porque até o momento ele não virou. Ele teve problema de lesão também, ele chegou machucado no PSG. Aliás, ele fica 6 meses emprestado no Corinthians para se recuperar. Joga 2 jogos contra o Atlético Mineiro contra o São Paulo. Sim, vai e aí mal, sim vai pro PSG. Até o momento não teve muito recorte por lá e já tá emprestado no Braga. Tá começando a ter um pouco mais de minutagem agora. Até o momento, a menos que, pô, mano, o Moscardo vire um craque geracional, não tem como a gente não falar que vendeu bem. 20 milhões de euros num jogador, para nível de futebol brasileiro, é uma ótima venda. Carlos Miguel, vendeu mal. E não dá nem pra falar que a gente vendeu. Mais ou menos que nem o Roger Guedes. Ele decidiu ir embora e já... Tem 2 contextos, na real. A parte financeira, que realmente pesa de um lado negativo, porque o Corinthians vende mal, tem todo o contrato que foi feito pela gestão do Ilho, que a multa cai de 50, né, para 4 milhões e meio de euros. 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. E, então, pô, essa diferença é brutal. O cara sai do Corinthians no momento mais turbulento nosso na temporada, em que ele era titular, foi um baque gigantesco para nossa torcida. Financeiramente, e nesse sentimento, foi muito ruim. E esportivamente, no final deu tudo certo. Sim. O Hugo Souza veio pro Corinthians e foi muito melhor o Hugo ter vindo do que continuado com esse traíra. O Hugo veio e mudou o Corinthians. Que bom que esse cara foi embora. Dito isso... Inclusive, eu não sei se você percebeu, mas a foto que você separou é no Allianz Parque. Eu fiz essa sacada. Mas eu também concordo com o vendeu mal pela questão financeira. Apesar que esportivamente o Corinthians se deu bem, você vendeu seu goleiro titular, potencial de seleção brasileira, um cara que era novo, estava voando, por 4 milhões de euros e por conta de um contratinho mal feito, é sacanagem. Vendeu bem mal mesmo. Gabriel Pereira, GP, foi vendido por 5 milhões de euros pro New York City e hoje ele já tá no Al Rayyan, no mesmo time do Roger Guedes. O Corinthians, inclusive, ganhou dinheiro com ele nessa venda. Acho que tinha 20% ainda do passe dele, foi vendido por 8, ganhou pouco menos de 2 milhões de euros. Cara, opinião? Tô pensando aqui. Na época eu achei um valor baixo. Sei. É foda a gente saber como ele tá hoje, né? Ele joga na Arábia, não tem que ter um recorte muito grande. Eu vi um gol dele nesses dias, mas eu sei que ele não é importante lá. Quando ele jogava no New York City, ele foi um bom jogador. Teve bastante destaque por lá, não à toa foi vendido. Mas, pô, mano, eu achava que naquele Corinthians de 2022 ele poderia ser importante. Era um ponta bem interessante que chegou a ter
bons momentos em 2021, fazendo aquela trinca de ataque com o Willian, com o Roger Guedes. É que não acabou tendo tanta sequência também, porque o Willian se machucou muito. Mas, pô, foi um jogador que me impressionou. É um cara que evoluiu bem no profissional do Corinthians. Eu acho que dá pra ter vendido por um pouco mais, mas não sei dizer se vendeu bem ou vendeu mal. Na base ele era já bom jogador, foi destaque do Corinthians de Copinha. No profissional, ele teve esse momento muito bom. Em 21, logo quando os reforços chegam, ele desponta, vira titular da equipe merecidamente, cara. E faz ótimos jogos. Atlético Goianiense, Palmeiras, O jogo do Palmeiras dele Internacional. é muito bom. Muito bom. Ele deixa o zagueiro Renan na saudade todas as vezes. O Fluminense ele faz gol importante. Contra o Bahia, joga pra caramba também. Ele dá uma senhora assistência pro Juliano contra o Internacional. Sim. Só que é isso o GP no Corinthians, né? Ele cai de rendimento na suposta renovação de contrato, que nunca foi publicada, junto com ele. Em 2022, ele até teve um momento ou outro, ele teve uma boa participação no jogo contra o Ituano, lembrando agora de cabeça. Assistência pro Paulinho. Assistência Primeiro pro gol do Paulinho, retorno. mas não estava virando naquele momento. E no recorde de carreira, eu nem consigo falar que o GP não virou, porque eu acho que ele escolheu o dinheiro e a vida mais prática, de fato. Talvez se ele tivesse no futebol brasileiro, ele seria um jogador interessante. Você tem alguma opinião definida? Eu tô muito na dúvida aqui, cara. Ah, mano, eu acho que mais por ter conseguido manter uma parte da porcentagem dele, eu fecharia ele no vendeu bem. Pelo menos conseguiu Tá bom, fazer um dinheiro honesto com um jogador Poderia que ter talvez não se feito mais, esperava cara. tanto. Também acho. Mas até por ter escolhido uma outra vida e não ter virado ainda 100%, botar de vida é um bem. E sem muita convicção. Acho que é o que a gente tá menos convicto da Poderia lista. estar no meio ali, né? Adson, que é muito parecido também. Ele é vendido por 5 milhões de euros pro Nantes. O Corinthians, de fato, tinha 20% do passe dele numa futura venda. Quando ele é vendido pro Vasco, o Corinthians ganha mais 1 milhão de euros. E tá lá até agora. O Adson, ele chegou até alguns momentos interessantes pelo Vasco, mas no mais, se lesionou bastante, tá machucado, inclusive agora, teve uma lesão bem séria. Quando ele sai do Corinthians, era um jogador importante, jogador que ou era um titular que fazia uma fumaça, ou um jogador de segundo tempo que também participava bastante. Era o 12º jogador daquela equipe. Opinião? Eu acho que na época, mano, principalmente pelo momento também, porque tava visando uma reta final de temporada complicada, tinha a Copa do Brasil, tinha a própria Sul-Americana. Eu acho que o Corinthians vendeu mal o Adson, poderia ter vendido por mais. Na época, esportivamente, eu concordo. O Corinthians... O Watson tava bem, cara. Ele foi vendido quase logo depois que ele fez um jogaço contra o Coritiba. Era o Joga melhor pra momento dele caramba. pelo Corinthians. Melhor momento. O 2023 dele foi bom até. O Paulistão foi interessante, Não, gols foi em clássicos, muito bom né? o Paulistão, era titular. Jogava... O Corinthians estava jogando no Losango e ele jogava na função do Garro. E foi bem. Ele foi bem. Ele fez 2 gols contra o São Paulo, fez gol contra o Botafogo, teve uma participação importante. Fez gol contra o São Paulo novamente no Campeonato Brasileiro. Tava bem. O Watson é um bom Isso foi em jogador. 22. Foi em O gol de 22. cabeça. 23 é o gol do Roger Guedes, verdade. Tava bem naquele Corinthians, era um cara importante, era um 12º jogador de fato, só que me pega um pouco o rumo da carreira do Watson. Porque ele também não dá certo Ele bate lá e no volta. Nantes, ele bate e volta, e aqui no Brasil ele até teve um bom começo no Vasco, bons jogos, mas ele não consegue se firmar, ele se machuca toda hora, ele volta de lesão, se machuca, nunca tem condição de jogo. Então hoje em dia, a gente olhando o Watson, uma peça que mal consegue jogar no Vasco, muito também por conta de ritmo, de lesão, eu não sei se o Corinthians vendeu mal não, cara. Pegou 5 milhões, depois que nem você falou, teve uma porcentagem. O Corinthians vendeu o Adson, ele sendo um jogador com uma idade um pouquinho mais avançada, não era tão promessa assim. Eu acabei de ver, ele é de 2000. Ele foi vendido com 23 anos, hoje ele tem 25. Então, já vendeu com... Não era tão moleque quando vendeu. 5 milhões de euros, eu concordo. Na época, eu não achei uma boa negociação. Eu acho que o Adson poderia ter ficado, ou se tivesse ido embora, um pouquinho mais. Quem sabe uns 7, 8 milhões de euros pelo Adson naquele momento. Só que num cômodo da carreira, eu acho que até que vendeu bem, porque o Adson sumiu, cara. E eu não vejo o Adson também hoje em dia um jogador desequilibrante, um cara que realmente titular num clube grande da Série A. Ele não evoluiu, né? Ele manteve o que ele era. Ele era o Adson, um jogador irregular, só que bom nos seus momentos de auge. E hoje em dia é um jogador que mal consegue entrar em campo. Você lembra da nossa conversa sobre o Watson? Que o Watson, ele é nota 6 em tudo. Ele não é nota 7, nota 8 em nada. Nota 6 em tudo. Ele não é um mau jogador não, cara. Eu gostava do Watson, mas ele também não teve um rumo tão bom assim. Eu vou fechar no vendeu bem também, até o momento. A menos que o Watson, de fato, se desenvolva, alguma coisa que até o momento não aconteceu, vou fechar no vendeu bem.
E vamos fechar com o Igor Coronado, que é mais um, assim como o do Queiroz e Robert Renan, que não foi vendido. O Corinthians rescindiu o contrato dele, mandou de volta para as Arábias. Mas eu já adianto que, para mim, foi uma boa negociação. O Igor Coronado, a passagem dele no Corinthians é frustrante, muito decepcionante, mais se lesionou do que qualquer outra coisa. Eu não tenho dúvida de afirmar. No período do Corinthians, eu não tenho esse número, mas para mim, pela minha concepção, o Coronado tem mais lesão do que gol pelo Corinthians. E ele tem uns 8, 9 gols. 8, 9 gols? Ele tem tudo isso. Por incrível que pareça. Ele tem 2 no Paulistão desse ano. Ele tem 2 contra o Fortaleza na Sul-Americana, tem o gol contra o São Paulo. Exatamente. Me ajuda aí, vamos buscando. Ele tem um gol contra o Racing do Uruguai, um golaço assustador. Eu vou checar essa informação, mas se eu não estou enganado, ele tem 6 bastante gols. gol pelo Corinthians. De qualquer forma, ele tem Ele mais... tem um gol contra o Inter, né, esse ano de cavadinha. Também. Já tem 7 aí. Ele tem mais lesão do que gol pelo pior que Corinthians, tem por aí mesmo. tranquilamente. Eu chutaria uns 5, 6 gols, mas ele tem uns 7, 8 mesmo. E até onde a gente sabia, antes do Memphis, era o jogador com mais... Ele tem 7 gols pelo Corinthians. porque a gente falou São todos. esses 7. É. Até onde a gente sabe, o Coronado tinha o maior salário do elenco antes do Memphis. E tinha o segundo maior salário do Corinthians até outro dia. Para um jogador que não rendia, não foi titular em momento nenhum, nem na ausência do Garro ele conseguiu ser titular absoluto ou um cara desequilibrante ou qualquer coisa assim. A gente foi campeão paulista sem precisar do Coronado. Ele jogou alguns jogos da fase de grupos, mas logo depois ele se lesiona e se vira sem ele. Tanto que joga no 4-3-3 com o Romero fazendo aquela função. Para mim, a saída do Coronado esse ano foi extremamente benéfica ao Corinthians. O Coronado saudável talvez poderia ter sido um cara importante. Ter sido o Coronado que a gente não viu, mas não passou perto de ser esse cara. O Coronado hipotético, que nem você falou, seria muito útil. Mas a gente não viu esse cara, não estava em campo. Eu concordo, mano. A negociação do Coronado, dele no Corinthians no geral, foi muito ruim pro clube, né? Não deu certo. Nada contra o Coronado, não tenho ódio nem nada, mas não deu certo. Só que a saída, ela ajuda na folha salarial. O Corinthians está economizando muito dinheiro com isso. E até a reposição, eu não acho também que quem tá jogando no lugar, às vezes o Bidon jogando de meia, às vezes uma mudança de esquema, tá sendo tão diferente assim de ter o Eu Coronado. acho que o pensamento central, a base é, esse cara faz falta? Não faz. Nenhuma. Talvez ter um jogador com uma qualidade que ele tem fosse interessante, mas não faz, na prática não faz 100% de falta não. Não faz. Se ele tivesse um custo baixo, eu gostaria que ele tivesse ficado. Sim. Porque tem qualidade, apesar de não entregar tanto. Mas pelo custo dele, sou muito mais aliviar a folha salarial e ter o Garro titular e o Bidon às vezes jogando como meia, às vezes você variar esquema, até às vezes ter o Vitinho mesmo ali, sabe? Então, no geral, acho que também o Corinthians se deu bem com a saída do Coronado. Então é isso. Colocamos 9 no vendeu bem, 9 no vendeu mal e um GP ali que a gente ficou um pouco em dúvida. E o Adson também gerou um pouquinho de dúvida na gente. Meio equilibrado total, né? Mas no mais, essa é a nossa lista. Vocês estão completamente abertos aí para poder colocar nos comentários como ficaria de vocês. E também, se faltou alguém. Faltou a gente analisar alguém? Eu acho que não. Cara, não sei. Desses mais recentes, caras um pouco mais midiáticos, caras que de fato tiveram um impacto na venda e também no esportivo dentro do Corinthians, acho que eram esses os principais. Deixa aí nos comentários se ficou faltando algum. Se inscreve no canal, deixa o seu like, hype o vídeo e compartilha. Por É o favor, mais mano. importante. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.